O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 156 do podcast O Catecismo em um ano. Estamos fazendo a leitura da segunda parte do segundo pilar do Catecismo, a celebração do mistério cristão. Iniciamos no dia de ontem a segunda sessão, os 7 sacramentos da Igreja, e continuaremos a ler o capítulo 1, os sacramentos da iniciação cristã. Neste dia nós leremos dos números 1213 a 1222. Artigo 1º, o sacramento do batismo. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, vitae spiritualis janua, a porta que dá acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Nos tornamos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos participantes de sua missão. Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo. O batismo é o sacramento da regeneração mediante a água e a palavra. Primeiro, como é chamado este sacramento? Ele é denominado batismo com base no rito central pelo qual é realizado. Batizar, baptizen em grego, significa mergulhar, imergir. O mergulho na água simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, da qual com ele ressuscita como nova criatura, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Este sacramento é também denominado o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo, conforme Tito, capítulo 3, versículo 5. Pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual ninguém poderá entrar no reino de Deus, conforme o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5. Este banho é denominado iluminação, porque aqueles que recebem este ensinamento catequético têm o Espírito iluminado. Depois de no batismo receber o Verbo, a luz verdadeira que vindo ao mundo a todos ilumina, conforme Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 9, o batizado, após ter sido iluminado, se converte em luz no Senhor e em luz ele mesmo, conforme Efésios, capítulo 5, versículo 8. O batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Chamamo-lo de dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e de tudo o que há e existe de mais precioso. Dom, porque é conferido àqueles que nada trazem. Graça, porque é dado até a culpados. Batismo, porque o pecado é sepultado na água. Unção, porque é sagrado e régio, tais são os que são ungidos. Iluminação, porque é luz resplandecente. Veste, porque cobre nossa vergonha. Banho, porque lava. Selo, porque nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus. Segundo, o batismo na economia da salvação. As prefigurações do batismo na antiga aliança. Na liturgia da noite pascal, quando da bênção da água batismal,
a Igreja faz solenemente memória dos grandes acontecimentos da história da salvação que já prefiguravam o mistério do batismo. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Desde a origem do mundo, a água, esta criatura humilde e admirável, é a fonte da vida e da fecundidade. A Sagrada Escritura a vê como incubada pelo Espírito de Deus. Já na origem do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. A Igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo. Por ela, com efeito, poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água, conforme 1ª Carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 20. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Se a água de fonte simboliza a vida, a água do mar é um símbolo da morte, razão pela qual o mar podia prefigurar o mistério da cruz. Por este simbolismo, o batismo significa a comunhão com a morte de Cristo. É sobretudo a travessia do Mar Vermelho, verdadeira libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia a libertação operada pelo batismo. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Por fim, o batismo é prefigurado na travessia do Jordão, pela qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida à descendência de Abraão, imagem da vida eterna. A promessa desta herança bem-aventurada realiza-se na nova aliança. E como um comentário adicional ao episódio de hoje, nós ouviremos a audiência geral do Papa Francisco realizada no dia 8 de janeiro de 2014. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje começamos uma série de catequeses sobre os sacramentos e a primeira diz respeito ao batismo. Por uma feliz coincidência, no próximo domingo celebra-se precisamente a festa do batismo do Senhor. O batismo é o sacramento sobre o qual se fundamenta a nossa própria fé e que nos insere como membros vivos em Cristo e na sua Igreja. Juntamente com a Eucaristia e com a confirmação, forma a chamada iniciação cristã, que constitui como que um único grande evento sacramental que nos configura com o Senhor e nos torna um sinal vivo da sua presença e do seu amor. Pode surgir em nós uma pergunta: mas o batismo é realmente necessário para viver como cristãos e seguir Jesus? Não é, no fundo, um simples rito, um ato formal da Igreja para dar o nome ao menino ou à menina? É uma pergunta que pode surgir, e a esse propósito é esclarecedor aquilo que escreve o apóstolo Paulo: ignorais, porventura, que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo sepultamo-nos juntamente com ele, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, assim caminhamos nós também numa vida nova. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Por conseguinte, não é uma formalidade, é um ato que diz profundamente respeito à nossa existência. Uma criança batizada ou uma criança não batizada não é a mesma coisa. Uma pessoa batizada ou uma pessoa não batizada não é a mesma coisa. Nós, com o batismo, somos imersos naquela fonte inesgotável de vida que é a morte de Jesus, o maior ato de amor de toda a história. E graças a esse amor, podemos viver uma vida nova, já não à mercê do mal,
do pecado e da morte, mas na comunhão com Deus e com os irmãos. Muitos de nós não recordam minimamente a celebração desse sacramento. E é óbvio se fomos batizados pouco depois do nascimento. Fiz esta pergunta 2 ou 3 vezes aqui na praça. Quem de vós conhece a data do próprio batismo? Levante a mão. É importante conhecer o dia no qual eu fui imergido precisamente naquela corrente de salvação de Jesus. E permito-me dar um conselho. Mas, mais do que um conselho, trata-se de uma tarefa para hoje. Hoje em casa, procurai, perguntai a data do batismo, e assim sabereis bem o dia tão bonito do batismo. Conhecer a data do nosso batismo significa conhecer uma data feliz, mas o risco de não o conhecer significa perder a memória daquilo que o Senhor fez em nós, a memória do dom que recebemos. Então acabamos por considerá-lo só como um evento que aconteceu no passado, e não devido à nossa vontade, mas à dos nossos pais. Por conseguinte, já não tem incidência alguma sobre o presente. Devemos despertar a memória do nosso batismo. Somos chamados a viver o nosso batismo todos os dias, como realidade atual na nossa existência. Se seguimos Jesus e permanecemos na igreja, mesmo com os nossos limites, com as nossas fragilidades e os nossos pecados, é precisamente graças ao sacramento no qual nos tornamos novas criaturas e fomos revestidos de Cristo. Com efeito, é em virtude do batismo que, libertados do pecado original, somos inseridos na relação de Jesus com Deus Pai, que somos portadores de uma esperança nova, porque o batismo nos dá esta nova esperança, a esperança de percorrer o caminho da salvação a vida inteira. E essa esperança que nada e ninguém pode desiludir, porque a esperança não decepciona. Recordai-vos, a esperança no Senhor nunca desilude. É graças ao batismo que somos capazes de perdoar e amar também quem nos ofende e nos faz mal, que conseguimos reconhecer nos últimos e nos pobres o rosto do Senhor que nos visita e se faz próximo. O batismo ajuda-nos a reconhecer no rosto dos necessitados, dos sofredores, também do nosso próximo, a face de Jesus. Tudo isso é possível graças à força do batismo. Um último elemento que é importante. E façam uma pergunta. Uma pessoa pode batizar-se a si mesma? Ninguém pode batizar-se a si mesmo. Ninguém. Podemos pedi-lo, desejá-lo, mas temos sempre a necessidade de alguém que nos confira esse sacramento em nome do Senhor. Porque o batismo é um dom que é concedido num contexto de solicitude e de partilha fraterna. Ao longo da história, sempre um batiza o outro. É uma corrente de graça, mas eu não posso me batizar sozinho. Devo pedir o batismo a outra pessoa. É um ato de fraternidade, um ato de filiação à igreja. Na celebração do batismo, podemos reconhecer os traços mais característicos da igreja, que, como uma mãe, continua a gerar novos filhos em Cristo, na fecundidade do Espírito Santo. Peçamos então de coração ao Senhor que possamos experimentar cada vez mais na vida diária esta graça que recebemos com o batismo, que os nossos irmãos, ao encontrar-nos, possam encontrar verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros irmãos e irmãs em Jesus Cristo, verdadeiros membros da Igreja. E não esqueçais a tarefa de hoje, procurar perguntar a data do próprio batismo. Assim como eu conheço a data do meu novo nascimento, devo conhecer também a data do meu batismo, porque é um dia de festa. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!